Durante décadas, o café impulsionou o desenvolvimento do Paraná. Fazendas floresciam, cidades cresciam e a vida girava em torno da colheita. Mas em 1975, uma madrugada congelante interrompeu esse ciclo. A chamada Geada Negra não apenas matou lavouras, ela redefiniu o destino de uma região. Porque, na verdade, a história do café se confunde com a história do Paraná, né? O desenvolvimento econômico que foi gerado aqui na região, como a cidade com o maior número, né, o maior produtor de café do mundo, chegou a ser também a ter o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil, perdão, apenas para São Paulo e para o Rio de Janeiro, graças ao café. Então isso é o que deu a força econômica que nós temos hoje, que o Paraná tem hoje. E mais do que isso, é o que deu a capacidade de transformar o agro, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro. E na noite do dia 17 para o dia 18, a temperatura de 0 a 9 graus, abaixo de zero no solo. Então a queima foi de cima até na raiz. As outras geadas anteriores não foi dessa forma. Essa geada negra de 75 foi de fora para dentro, 9 graus abaixo de zero no solo. Como o solo estava encharcado, o que aconteceu? Verde num dia, marrom no outro. O café era símbolo de riqueza, trabalho e futuro. Mas naquela noite gelada de julho, tudo mudou. Cada produtor reagiu à sua maneira. Uns resistiram, outros mudaram de cultura, mas todos enfrentaram uma escolha dolorosa. A geada obrigou um pouco os produtores, vamos dizer assim, repensar as lavouras de café. Na época tinha muita lavoura antiga e o preço estava muito baixo e o pessoal estava assim, sai ou não sai da cultura, porque começaram a surgir outras oportunidades, como a cana entrou na época com bastante força. Nós ficamos assim, a opção foi, meu pai faleceu no ano da geada, então aí a família assumiu, meus irmãos, nós fizemos um espólio, nós tivemos que nos decidir, vamos ficar no café ou vamos sair e plantar outras coisas, soja ou cana ou assim. Ficamos no café, mas tivemos que nos adaptar e mudar um pouco, usar tecnologias mais modernas e adensar o café. Então, plantar numa área menor, o mesmo tanto de plantas e usar essas áreas que foram liberadas, porque nós tivemos que arrancar de fato uma parte do cafezal, as partes mais baixas foram afetadas, e aí liberar essa área para uma outra cultura. Então, com isso entrou uma diversificação, né? Muitos vizinhos nossos arrancaram todo o café nos anos seguintes, depois da geada, e plantaram soja, plantaram cana, soja, milho, trigo, foram para outras culturas. Todo mundo nos questionava, falava, vocês são loucos de continuar no café porque continua tendo a questão da mão de obra e em geral se vê isso como problema ter muito funcionário. Nós não encaramos assim, mas então a gente tem assim uma visão um pouquinho diferente. Se nós tivéssemos soja na área toda da palmeira, nós teríamos 8 funcionários, só tratoristas e mais um para o escritório. Como nós continuamos tendo café, a gente tem 20 famílias que moram aqui. São 24 funcionários registrados o ano todo e mais 30 funcionários que são registrados durante a colheita, que vêm de Santa Mariana e voltam para Santa Mariana todo dia, que não moram aqui. Então, no período de colheita, que dá 5 meses, junto com fazer viveiro e tal, eles têm um contrato de safra, tem todos os benefícios que um outro funcionário tem, com 13º, férias proporcionais e tudo. E tem muitos que a gente vê no registro deles que o resto do ano eles fazem outras atividades, mas não são registrados. Então o registro aqui se repete. E tem pessoas que vêm colher café todo ano, já há mais de 20 anos, e já sabem a expectativa que eles têm do ano que vem, se tem florada no pé ou não, já sabem mais ou menos se vai ter uma colheita boa. Mas o que me vem na memória é o preto do café
geado, né? Que ele necrosa, ele fica escuro. No começo da madrugada, na manhã, fica cheio de gelo e branco. E depois começa a ficar preto ao longo do dia, conforme bate o sol. E isso é uma visão desoladora. A lavoura inteira preta. Depois vem um cheiro de folha necrosando, um cheiro, eu falo cheiro de morte, porque é coisa apodrecendo ao longo do dia e os próximos dias seguintes. E aquela falta de esperança de poder salvar o pé de café. E o mais duro, nós depois enfrentamos outras geadas morando aqui, na época eu não morava aqui, mas nós tivemos outras geadas morando aqui. E o difícil é conviver com essa visão durante 1 a 2 meses para tomar decisão se a gente vai erradicar, se a gente vai cortar, se a gente vai fazer só uma poda. E você tem que dar o tempo à planta para ela mostrar se ela consegue se recuperar ou não. E isso às vezes é bem difícil, porque você convive com essa visão diariamente. Mas assim, você busca isso, o agricultor sempre tem esperança, né? Então... Na geada de 75, né, houve muita erradicação, porque a geada, quase sempre, ela mata as folhas, a parte aérea do pé. Então você corta ali embaixo, ele brota de novo, tá? Em 75, matou até a raiz. E não matou parte do parque, matou o parque inteiro. Não sobrou um pé que você cortasse e nascesse de novo. Então você teve que erradicar. E o que aconteceu? Na mesma época, começou também o trabalho de sindicatos rurais. Então, forçando você a registrar as pessoas, né? Houve muito demanda jurídica, o pessoal teve que vender propriedade para pagar trabalhista, né? Então, a mão de obra ficou difícil, né? E aí tinha uma colheita muito boa em 75, nossa, fantástica. E aí veio a geada em 75, não sobrou nada, né? Limpou, acabou, foi E aí meu pai ainda dividiu um pouquinho da propriedade aqui, a colheita que tinha não estragou, estragou a planta, mas o café não. E aí a gente conseguiu colher todo aquele café, queimou tudo, né? E aí conseguimos colher o café e aí a desvantagem é que perdeu tudo a planta, né? Acabou, teve que cortar embaixo, parte arrancar e plantar outro. Foi anos muito difícil, a gente não tinha produção, né? E aí a gente conseguiu plantar soja no meio do café, plantar milho, plantar feijão, para poder fazer alguma coisinha para poder se manter, né? E graças a Deus a gente passou por essa daí e veio outras, não foi a última, veio outras e a gente foi superando e eu acho assim, bastante dedicação e amor naquilo que você faz, porque o café virou uma loucura de preço. Em 2 meses, 3 meses, ele triplicou 4 vezes a mais o valor. Aí a gente conseguiu se estabilizar, comprar alguma coisa, comprar aquilo que devia, acertar todas as dívidas de novo. Eu acho assim que é uma história, momentos assim tristes, mas momentos muito felizes também. Se nas lavouras o prejuízo era visível, na cidade, os reflexos batiam em portas de lojas, sindicatos e famílias inteiras. Aquelas famílias que estavam com os cafés plantados, que vinham à Rua Sergipe fazerem suas compras, não tiveram esse recurso para gastar no comércio. O comércio sentiu muito, a cidade sofreu um baque aí econômico em relação à geada de 1975, que refletiu por alguns anos até que outras culturas entrassem no lugar do café e continuassem a trazer o crescimento para a nossa cidade. Então, foi um baque muito grande a geada de 1975 para o comércio. Na década de 67, a gente, quando eu abri a loja aqui, a maioria dos meus clientes eram da lavoura, porque as fazendas aqui eram verdadeiras cidades, as fazendas, né? Fazenda do Hugo Cabral, tinha muitas fazendas aqui que a gente levava. Aqui os caminhões vinham aqui na Duque de Caxias, ao sábado, lotado de famílias que enchia a loja aqui para fazer compras, né? Eles precisavam de tudo naquela época, né? A época da cafeicultura ela foi até 75. Então eu peguei até o ano de 75, a lavoura foi o grande
eram os grandes compradores do Móveis Brasília, era a lavoura. Em 75 houve aquela grande geada, né, que o governo até pagou para arrancar café naquela época, uma coisa impressionante. O governo pagar para arrancar café, porque secou todas as lavouras de café com a geada de 75. E houve um grande fluxo de trabalhadores que vieram para a cidade. Então nós passamos a vender bastante, depois dessa geada, para as pessoas que vinham para a cidade e precisavam agora de comprar, que aqui tinha luz, tinha tudo. Então eles encostavam os forno a lenha, né, fogão a lenha, e compravam fogão a gás. Então eu vendia um fogão a gás e vendia 2 botijões. Vendia o ferro elétrico também, né, porque eles tinham ferro a brasa naquela época. Então o que se vendia de ferro elétrico e fogões era uma coisa impressionante. Depois foram as geladeiras, depois os televisores preto e branco, vieram depois os televisores a cores também. Então tudo isso daí nós vivemos essa época de crescimento, de mudanças, né? Mudanças muito grandes e repentinas que houve aqui em Londrina. Né? Principalmente com as geadas, com a mecanização rural também, né? Que expulsou praticamente os trabalhadores. Houve uma época que tinha o boia fria, chamado boia fria, que era a pessoa que morava na cidade, já tinha vindo do sítio para a cidade. Aí os fazendeiros pegavam, botavam eles no caminhão, levavam de manhã e traziam à tarde. A cidade e o campo se reconfiguravam. Gente que vivia do café procurava novos caminhos. E o Paraná descobria que precisava se reinventar. Então as geadas, elas são cíclicas, né? As grandes geadas, né? A geada tem todo ano, mas as grandes geadas são cíclicas. A cada 20 e poucos anos você pode saber que vai ter uma grande geada. Foi 55, 75, 95, você pode conferir. Todas, a mais famosa foi a de 75, embora a de 55 também foi muito grande. É que eu acho que na tempo não tinha registro, não tinha muita avaliação disso. A de 55 eu não tenho experiência porque eu era um nenê, né? Mas a de 75 eu já era um homem. E eu me lembro bem da de 75, foi um frio infernal que acabou com absolutamente tudo, né? Não sobrou nada. O que se fez de café depois começou do zero. Muito provavelmente ele não teve saída, porque aquilo levou no chão. O governo, naquela época, deu um financiamento subsidiado para replantio, meu pai usou. Ninguém tinha dinheiro para formar uma lavoura do zero mais. Meu pai pegou dinheiro emprestado de banco para ajudas subsidiadas até na época, para recompor a cultura do café aqui. É claro que quanto menor, menos essas pessoas têm essa capacidade de fazer isso, e muitos não tiveram jeito, tinham propriedades que só eram viáveis com café. Uma área pequena, até hoje, ela não tem rendimento para sustentar a família, né? Então, quando saiu do café, se você deixasse o que ia fazer ali? Pasto, vaca de leite, aquilo não pagava conta. Então, aconteceu sim, uma readaptação disso tudo, né? Se transformou. E na sequência começou a entrar a soja, né? A cultura de milho, soja, que veio tomando o corpo depois disso aí, substituindo. É uma sequência, a vida é assim mesmo, né? Conseguimos proteger alguma coisa, algum experimento enterrando a muda, colocando palha de milho para cobrir, né? Mas o que funcionou mesmo foi amontoar a terra, cobrir o café novo com terra, que é o melhor cobertor que tem, né? Barato e disponível. Bom, salvamos alguma coisa. Quando eu entrei aqui no Iapar, já tinha o diagnóstico da cafeicultura, os problemas dos cafeicultores. Que a geada era um problema menor. O problema maior era preço ruim, era excesso de produção. E já começou o problema de leis trabalhistas, né? Que provocou o êxodo rural geral no Brasil, né? Na época, Londrina era a capital mundial do café, produzindo mais de 50% da produção brasileira de café nos anos 60 já
era o maior produtor, disparado, né? Na época, 75, ainda era o maior produtor. Da destruição, nasceu uma nova realidade. A geada de 1975 não foi o fim, mas o ponto de virada. E hoje, a memória congelada na paisagem se transforma em legado, aprendizado e identidade. E as pessoas, quando colhiam café, vinham para Londrina fazer suas compras. E a Rua Sergipe era um grande palco dessas compras. Então, os cafeicultores, os lavradores que trabalhavam nas fazendas, recebiam o dinheiro da colheita do café e vinham para a Rua Sergipe fazer as suas compras. E isso trouxe um crescimento muito grande para a nossa rua. Com a perda desse ativo, dessa commodity que o café foi para Londrina, hoje o comércio acabou tendo a sua alteração. Ele acabou fazendo parte de um comércio, a Rua Sergipe acabou fazendo parte de um comércio tradicional, como as grandes cidades têm. E entrou soja. Então a geada de 75 teve uma parte benéfica boa para o Brasil, que começou a entrar a soja. Abriu espaço dessas terras nossas, né, que são as terras roxas, para entrar do soja. Isso foi maravilhoso, né? Só que uma propriedade de 50 alqueires, que você precisaria lá de 20 famílias, mas na época de colheita umas 200 pessoas para colher 50 alqueires, o de soja com uma pessoa você colhe. Então as culturas que vieram depois do café, mas é claro, baseado na área rural, as culturas que vieram depois, elas só tiveram fortalecimento e inovação que tiveram graças àquilo que foi iniciado lá no café. Depois com a geada, é claro, isso se perdeu, mas as tecnologias que foram agregadas logo na sequência, até mesmo para achar uma solução ao café, é o que acabou transformando a nossa região realmente numa grande referência. Então, nós devemos muito do que somos, se não tudo do que somos, ao café, aos nossos imigrantes e a essa potência. Então, a geada negra congelou sonhos, devastou lavouras e reescreveu o destino de milhares. Mas Londrina não parou no inverno de 1975. Da terra queimada brotou a coragem, a inovação e uma nova forma de existir. Onde o café foi raiz, nasceu diversidade, tecnologia e força coletiva. Porque Londrina aprendeu que o frio pode queimar, mas nunca apagar quem sabe florescer de novo.